Boa noite a todos. Nós estamos começando o nosso estudo de Daniel, capítulo 12, o dia de hoje. Nós terminamos Daniel capítulo 11 com uma história fantástica que falava a respeito de como Senaqueribe, ele era a figura do rei do norte, ele tentou atacar, afogar a cidade de Jerusalém, mas foi impedido pelo anjo do Senhor e ele destruiu 185 mil soldados assírios, numa noite onde a aparente vitória do inimigo ia ocorrer, mas no último minuto, no momento mais escuro daquela história do povo de Israel, a vitória veio quando Miguel, né, um dos seus anjos, veio para libertar o povo de Israel. Hoje nós veremos o capítulo 12 de Daniel. Provavelmente dedicaremos 2 segundas-feiras para estudar esse material. E eu vou apresentar 2 formas pelas quais eu vi que existem, né? E são possíveis interpretações de Daniel, o capítulo 12. Hoje vou começar com a interpretação que diz respeito dos dias literais. Existem 3 períodos proféticos de Daniel capítulo 12, a visão historicista da Igreja Adventista, é a linha que a gente vai apresentar hoje, e daqui a 2 segundas, né, eu vou apresentar a visão futurista. Eu vou tentar apresentar como se como as duas são propostas, né, com a coerência, com a conexão que esses estudos têm, de forma que depois vocês poderão fazer a escolha, né, ou quem sabe, talvez como eu, né, dizer somente quando os eventos acontecerem, nós poderemos dizer qual das duas era de fato a correta, tá bom? E para iniciar nosso estudo, nós vamos pedir a bênção do Espírito Santo para que nos guie no dia de hoje. Oremos. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai que habita no mais altos céus, graças te damos, Pai, por este estudo, primeiramente, Pai, pelo dia, pela vida, né, que o Senhor esteve conosco durante todo o dia, e pedimos também a Tua presença do Espírito Santo, que possa estar conosco agora nesse estudo, Pai, que esse estudo seja abençoado, que possamos aprender um pouco mais sobre Ti, Senhor. Abençoe o orador, que ele venha nos instruir, que ele venha falar, nos ensinar, Pai, né, que possamos e colocar em prática também o que aprendemos aqui. Abençoa a todos que estão nessa live e que o Senhor possa estar presente na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Solange. Então, nós começamos com o nosso estudo. É o último capítulo, né, de Daniel. Então, é o mais intrigante no aspecto de queremos saber qual será o desfecho do livro, né? E apenas como uma rápida recapitulação e introdução, lembrando que Daniel 10, 11 e 12 constituem um único bloco, uma única profecia, tá bom? Onde Gabriel está revelando, principalmente em Daniel 11 e 12, a profecia, tá? Interpretando o simbolismo e está dando ela, né, ao mesmo tempo, tá bom? Então, esse slide já foi apresentado, já é muito conhecido por vocês. Sempre um bom lembrete, né, de uma conexão que nós fazemos, é de nós não perdermos de vista que Daniel 11 está conectado com Daniel 8, Daniel 7 e Daniel 2, né? Porque se estamos falando do maior inimigo do povo de Deus nos últimos dias, conhecido como o Rei do Norte, em Daniel 11, esse poder é o mesmo que em Daniel 11 é representado pelo barro, né, o simbolismo, é o mesmo chifre pequeno de um dos 10, da cabeça do animal terrível e espantoso, e é a mesma ponta pequena que cresceu para o Oriente e o Ocidente, em Daniel capítulo 8.
tá bom? Então, esse rei do norte foi sentenciado e será destruído, assim como foi descrito em Daniel capítulo 11. Em Daniel 12, nós veremos o que acontece, né, principalmente uma ação divina por parte de Miguel quando ele se levanta. Então, uma recapitulação também muito rápida. Daniel 11, os últimos versículos, do 40 até o 45, nós falávamos do papado e da direita religiosa, né, associada a ele como sendo o rei do norte, ok? O rei do sul, o ateísmo e todas as suas vertentes, né, e suas religiões, pseudo-religiões ou movimentos políticos afins foram vencidos, serão vencidos, na verdade, né, daqui a pouco, em breve tempo, pelo rei do norte para todos se juntarem contra o povo de Deus, não é? Quando a ferida do rei do norte for curada. Se vocês querem uma evidência muito clara da movimentação que o rei do norte está fazendo a nível global, este slide é a prova, né? Esse slide evidencia vários aspectos. O primeiro deles, o aspecto político. Como é que um poder religioso tem tanto interesse no aspecto político? É o barro e o ferro tentando se unir, união ilícita não aprovada por Cristo, por Deus. Segundo aspecto, ele tem intenções globais, sim? Para principalmente influenciar os Estados Unidos, para que através dessa união eles possam influenciar o mundo inteiro, para estabelecer um dia de adoração. O conflito final será baseado na verdadeira ou na falsa adoração. A quem nós serviremos? Eis a questão. Enquanto nós estudamos a palavra, nos preparamos para a segunda vinda, os instrumentos de Satanás também estão preparando. Os planos estão trabalhando nos bastidores e, em alguns casos, abertamente. Tá bom? Então, esse slide talvez resumiria em forma prática todos os estudos que nós fizemos até aqui, né? Daniel 2, Daniel 3, Daniel 7 e Daniel 11, principalmente, tá? Você vê aqui ele visitando, o líder, né? Do Rei do Norte, visitando países de esquerda, de direita, de centro, do sul, do norte, do hemisfério como um todo. Países com presença muçulmana na sua religião, hindu, judaica, etc, etc. Então, apenas como uma evidência, uma prova de que a interpretação de Daniel 11, né, está chegando à sua máxima aplicação. Estamos quase vivendo os dias dos versículos 43, 44, não é? Quando a ferida mortal do Rei do Norte está quase se curando, tá bom? Então, nesse contexto, nós faremos uma conexão, uma ponte entre Daniel 11 e Daniel 12, e o foco do nosso estudo serão dois. O primeiro deles, o tempo de angústia que virá devido à ascensão ao poder do Rei do Norte, e segundo, a libertação, né? A liberação do povo de Deus. Então vejam que em Daniel 11, a ferida do Rei do Norte ou do papado será curada, e então se iniciará a perseguição. Consequentemente, em Daniel 12, aparecerá o tempo de angústia, resultado dessa perseguição, tá bom? Daniel 11 também descreve o fim do papado, né? Não haverá quem o socorra, virá um rumor do norte e ele tremerá. Isso, né, causará e dará como resultado a libertação do povo de Deus dessa perseguição. Então, vejam como o final de Daniel 11 está totalmente, intrinsecamente, né, conectado com o início de Daniel 12. Até porque essa separação foi apenas didática, né? Daniel 12 é a conclusão de uma única e última profecia do livro de Daniel. Então, quem de fato aparece como protagonista de Daniel 12 é Miguel. E ele vai assumir o poder, o controle e o comando da última batalha. Tá bom?
Daniel 12, então, como eu comentei, o capítulo mais curto e ao mesmo tempo mais intrigante é o final do livro. É interessante que vai terminar como resposta de Deus a uma ação que foi descrita em Daniel capítulo 1. Babilônia ataca ao povo de Israel antigo, porém, milhares de anos depois, agora Miguel vai libertar o povo de Israel moderno, espiritual e atual das mãos do engano de Babilônia. Ok? Então, na literatura hebraica, a conclusão reflete a introdução, a uma conexão. E nós nos encontramos no final da história. Olhando Daniel 2, estamos nos pés da estátua. Olhando Daniel 7, o papado já recebeu uma ferida. Daniel 8, mesma coisa. Olhando Daniel 11, está prestes a receber a sua ferida, a sua ferida ser curada. Olhando Daniel 12, estamos apenas aguardando um dia em que Jesus, Miguel, se levantar para salvar o seu povo. Ok? Conexões muito rápidas também, entre Daniel 12 e Daniel 7. Vejam o paralelismo invertido que ocorre entre esses dois capítulos, nesses três assuntos principais. A vinda de Miguel, Daniel 12, 1, que é a mesma, a vinda do Filho do Homem nas nuvens, Daniel capítulo 7, versículo 7. Em Daniel 12 se consultam os livros, né? Aqueles que estiveram escritos no livro da vida. Versículo, eu acabei não anotando o livro, me parece que o versículo 1 e 2. Em Daniel 7, aparece uma cena de julgamento onde os livros são abertos, né? Livros em ambos os capítulos. Terceiro ponto em Daniel 12, a obra do papado é descrita nos versículos 4 ao 12. E um tempo específico de atuação desse poder, os 1260 anos, tempo, tempos e meio tempo, nós vamos ver daqui a pouco. Isso está no versículo 7. Mesma coisa que está em Daniel 7, versículo 25. A obra do chifre pequeno durou 1260 anos. Então, fazendo uma simetria do capítulo do livro de Daniel, nós vemos que Daniel capítulo 7 é o centro geométrico do livro como um todo, e nós vemos uma simetria invertida com Daniel capítulo 12, tá bom? Daniel 12 também se conecta com Daniel capítulo 8, em que sentido? Nesse caso não é invertido, é direto, né? Normal, entre aspas. O primeiro ponto, um ser celestial pergunta, né? Quando será o fim dessas maravilhas? No versículo 13 de Daniel 7, o ser celestial pergunta, até quando? Número 2, os feitos do papado são descritos, quando será o fim destas maravilhas? Né? Versículo 6. No versículo 24 de Daniel 7, mesma coisa, quando o chifre pequeno terminará de realizar grandes ruínas. Versículo 11 de Daniel 12, a retirada do contínuo, e o contínuo é retirado em Daniel 7, 11. Vejam que nós não podemos desconectar Daniel capítulo 12 de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, tá bom? Então, essa é a base para a compreensão literal dos três períodos proféticos que se encontram em Daniel 12, ok? Esse argumento é muito forte, essa conexão. Nós não estaríamos falando de um novo e literal tempo de 1260 dias, uma vez que estamos tendo essa simetria invertida e essa conexão com Daniel capítulo 7, tá bom? Então, esse é um dos argumentos mais fortes. Não significa que a interpretação futurista não tenha seus argumentos, mas estou apenas só sinalizando alguns pontos chaves, tá bom? Então, começamos a nossa leitura com o versículo 1, que já lemos no estudo passado, mas agora vamos palavra por palavra examinar. Daniel 12:1 diz, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo
todo aquele que for achado escrito no livro. Muito bem. Começamos o estudo dizendo qual é naquele tempo, de que ano, em que período da história da humanidade nós nos localizamos. No nosso diagrama profético, dentro das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, identificados entre 508 até 1844, nós vemos, e nós estudamos isso em Daniel 7 e 8, que o tempo do fim começou no ano de 1798. Então, sabendo que os últimos versículos de Daniel 11 estão quase para se cumprir, né? Quando ele inicia naquele tempo, é um período de tempo posterior a 1798. Em 1798 se iniciou o tempo do fim, mas como todo período profético, né? Esse tempo teve um início e terá o seu fim. Nós estamos quase no fim do tempo do fim, ok? Nós não sabemos quando isso vai terminar, e é pouco antes de Miguel Jesus se levantar, tá bom? Nós não temos data, não podemos fixar, biblicamente não devemos fixar uma data para a segunda vinda de Cristo, e não existe um período profético para que isso ocorra, tá bom? Então, naquele tempo se levantará Miguel. O que significa se levantar? Miguel é o grande príncipe. Apocalipse 12, 7 indica que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos. Isso remete ao passado, antes mesmo da criação deste mundo, não é? Então, a gente já vê a primeira vitória de Miguel contra Satanás, quando Miguel expulsa Satanás e seus anjos. Um detalhe importante é que o nome Miguel é atribuído a Jesus quando ele assume o papel de mensageiro e principalmente anjo de batalha, né? Um enviado por Deus para ter vitória sobre o mal. Então, Miguel é Jesus. Onde ele está? E depois disto, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos feitos. Esse ser maravilhoso, Jesus, hoje está no tabernáculo celestial, né? Está ministrando como sumo sacerdote no Santo dos Santos, e ele daqui a pouco se retirará dali. Percebam que o assunto do santuário permeia toda a Bíblia, e no caso do Apocalipse, é dali, né, que está sendo descrito em Apocalipse 15, 5 e 6, é dali que sairão as pragas, ok? Vocês se lembram de onde saíram as pragas contra os filisteus quando a Arca do Concerto foi levada para o território deles? Saiu da própria Arca do Concerto. Então, a conexão do Antigo Testamento com o Novo, e no caso aqui Apocalipse, é muito clara. Dada a pureza, a santidade daquele lugar, né, da Arca do Concerto, é dali que quando se abrir o véu e se manifestar a presença desse tabernáculo diante da humanidade, em condição pecaminosa, é dali que surgirão pragas, certo? Porque as trevas com a luz não podem conviver, e ali quem está em trevas será castigado, tá bom? Assim como foram os filisteus com os mesmos elementos das pragas de Apocalipse 16, 15 e 16. Não com todos os elementos, não se repete, mas a gente vê que eles pegaram chagas, né? Sarnas. Muito bem. Nós vemos aqui, então, a última, no xadrez, né, do grande conflito, a última jogada, né, o último lance será realizado por Cristo. Cristo é que vai definir, chegou o fim, chegou o momento. Não é Satanás que define, agora ele ataca e por causa desse ataque, então Jesus reage. Não, quem toma a iniciativa é Jesus.
quando chega o limite, né? Da graça, da misericórdia e da bondade para com os ímpios e os justos. Então, Daniel 11:2 diz, se levantarão 3 reis da Pérsia. Essa palavra se levantar, assim como Daniel 11:2, né, quando eles se levantaram, quer dizer que esses 3 reis o quê? Governaram e assumiram o poder. Então, quando Miguel se levanta, é para quê? Para vencer, assumir o poder e ter a vitória final sobre o mal. Então, o inimigo sabe que lhe resta pouco tempo. Quem sabe quanto tempo lhe falta é Jesus, pois ele sabe o dia, o Pai sabe o dia e a hora, e Jesus seguirá o conselho do Pai, não é? Quanto tempo ele tem? Quanto tempo nós temos de graça? Só Deus, na sua providência, sabe. Ok? Então, se ele se levanta para vencer, e quer dizer que ele está sentado. Então, a pergunta seria, quando ele se assentou? E onde? Daniel capítulo 7, 9, 10 e 13, vocês podem procurar nas suas Bíblias depois, mostra que Jesus entrou num lugar onde se achava o ancião de dias, como o texto dizia, quando estudamos isso, que é nada mais do que o próprio Pai, Deus, né? E ele se assenta, né, Jesus, ao seu lado para iniciar o julgamento, o juízo. Então, o texto literalmente diz, como está ali entre aspas, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, quando Jesus se assenta, é no lugar santo, né, e depois no lugar santíssimo, para se iniciar o julgamento, abrindo-se os livros dos registros dos atos e pensamentos humanos, ok? Então, ele está no tabernáculo celestial, no Santo dos Santos, no juízo investigativo desde 1844. Essa afirmação é o resumo de 3 segundas-feiras, né, quando nós estudamos Daniel capítulo 8. Então, de onde ele se levanta? Juntando Daniel 8 com Daniel 9, ele se encontra no santuário celestial, assentado e oficiando como sumo sacerdote. Apocalipse 11:15 indica que Cristo reinará pelos séculos dos séculos, ou seja, em algum momento ele vai se levantar para assumir o trono definitivamente, e então ele, a partir do momento em que se levanta, deixa de ser sacerdote, né? Ele foi cordeiro, foi sacerdote, depois se tornou sumo sacerdote, e quando ele deixar de ser sumo sacerdote, será rei dos reis para todo sempre. Então, na segunda vinda, ele volta como rei, não se apresenta como criança, como um bebê indefeso, muito menos como sacerdote ou sumo sacerdote. Ele vem como rei. Então, se levanta, quer dizer, deixa suas funções sumo sacerdotais. Isso tem uma implicação muito grande que interfere com o destino da humanidade. O tempo de graça termina. O que isso significa? Se ele está intercedendo por nós, é o momento de eu entregar minha vida, levar os meus pecados, transferir os meus pecados para o santuário, para quando ele for purificado, os meus pecados serão eliminados, ok? Serão transferidos para o bode Azazel, serão transferidos para Satanás, pouco antes do derramamento das pragas. Então, quando ele se levanta, não existe mais oportunidade, não existe mais graça, porque ele deixará de ser intercessor, tá bom? E aí o conflito terminará. E aí se cumpre aquela profecia que Paulo disse, né? Quem é justo continuará sendo justo, quem é ímpio continuará sendo ímpio e praticando a maldade. E uma verdade que a Bíblia revela, o que nós temos feito nos últimos anos. Nós temos tentado buscar mais a conhecer a verdade e praticar ela. Se isso é real na sua e na minha vida, nós temos grandes chances de continuar nessa tendência positiva e sermos achados justos o dia em que o nosso nome for passar. Porém, se nós somos negligentes, nós não tomamos decisões, nós não
queremos conhecer mais a verdade, não compartilhamos a verdade, mesmo o pouco que conhecemos, nós não praticamos, nossa tendência é negativa, de mornidão ou de descida. E provavelmente, se nós nos encontrarmos nessa condição, quando o nosso nome for passado, nós estaremos numa tendência, e nada mais justo Deus nos dar algo que nós estávamos o quê? Dia após dia, ano tras ano, decidindo, né? Então, por isso, nós temos a oportunidade de sair dessa mornidão, através dessas mensagens, e chamar outras pessoas para tomar a mesma decisão. Consequentemente, se a graça termina, então o Espírito Santo é retirado dessa terra e o inimigo fica com todos os seus anjos pronto, liberado e sem nenhuma restrição para instigar os seus seguidores, os ímpios, para fazer o mal, praticar o mal. Esse tempo será terrível e por isso se configura um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Esse momento histórico é muito importante, por quê? Porque a graça termina, não há mais oportunidade de salvação, e é a solução que Deus encontrou para vacinar o mundo inteiro. Qual é a solução? Ele, na sua sabedoria e na sua providência. O pecado, o mal, Satanás e seus seguidores mostrarão a verdadeira cara do mal. Qual será a ruindade, maldade, iniquidade que esses seres poderão causar contra os filhos de Deus? Ok? Se hoje nós vemos guerras, rumores de guerras, violência, depravação, etc., e o Espírito Santo ainda se encontra intercedendo, milhares de pessoas, mesmo que sejam ímpias, ainda no seu coração, na sua mente, existe um remorso, existe um chamado que está sendo feito. Imaginem quando essas pessoas decididamente violentas, né, ímpias, não tiverem a voz do Espírito Santo falando ao seu coração e à sua mente. Será um tempo terrível, terrível. Será curto, Deus está prometendo, e pouco depois virá o castigo sobre essas pessoas, tá? Então, essa é a melhor solução que Deus encontrou para vacinar o universo inteiro, todos nós, e por última vez o mal terá um tempo para poder atuar e agir, tá bom? De forma que quando todos virem até onde pode chegar alguém, né, em pecado decidindo fazer o mal, ninguém mais ousará se rebelar contra o governo de Deus. Ok? Então, o que ocorre quando Miguel se levanta? Como a gente já comentou, o seu povo iniciará um período de angústia e sofrimento. O grande conflito estará prestes a terminar, pois ele se levantará para vencer. Um detalhe interessante é que muitos cristãos e muitos evangélicos desvirtuam a verdade do tempo de angústia para dizer que Deus não é tão mal assim, que não vai permitir que esse tempo chegue contra seus filhos, contra seus seguidores. Eles adaptaram e interpretaram incorretamente essa questão do tempo de angústia, dizendo de que os filhos de Deus serão arrebatados antes do tempo de angústia, tá? Esse assunto do arrebatamento não é bíblico, né? Antes de Jesus voltar, ninguém será arrebatado, ninguém será liberto, os que estiverem vivos desse tempo de angústia fisicamente, né? No aspecto do sofrimento, angústia, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ninguém será, por exemplo, o Johan, ele gosta de dar estudo bíblico, então, como ele é um bom cristão, ele, não sabemos quando, um anjo ou Deus levará ele para o céu diretamente. E ele passará a viver as glórias, né, das mansões celestiais depois que for arrebatado. Esse arrebatamento não existe, tá? Até porque quando Jesus volta, todos nós receberemos ou o galardão ou o castigo eterno. Qual o sentido dessa verdade bíblica,
do juízo executivo, se eu estiver já lá no céu, usufruindo das bênçãos da eternidade. Quer dizer que Deus vai me trazer de volta para essa terra, para então ver as cenas de Jesus voltar, e então ele me dá novamente o galardão, que já estava usufruindo lá quando eu estava lá no céu, depois desse suposto arrebatamento. Nada disso faz sentido. Então, uma mentira que o inimigo também quer é dizer de que os filhos de Deus serão libertos de todo mal, não acontecerá nada com eles e eles não sofrerão em nenhum momento angústia. Se muitos vendem essa ideia é justamente para trazer adeptos e seguidores de Deus apenas pelas bênçãos, pelo bem, né? Pelos benefícios de escolher esse lado. Deus é muito transparente conosco. É bíblico de que por um tempo muito curto e intenso haverá um tempo de angústia, tá bom? Então, porém, antes desse tempo de angústia, e nós estamos vivendo momentos antes, né? Existe o denominado, esse termo é apenas, né, para explicar, um tempo de angústia prévio. Antes do tempo de angústia, de fato, o intenso, o qual nunca houve até então, nós estamos vivendo o quê? Estamos vivendo períodos de crises econômicas, inflação, desemprego, pandemia, risco de novas variantes, né? Catástrofes naturais, incêndios, terremotos, maremotos, tsunamis, tudo isso nas últimas décadas, guerras e rumores de guerras, instabilidade política, protestos, a maior parte da população passando fome, em pobreza, os filhos contra os pais, não é? Uma violência, imoralidade, depravação, a manipulação dos sindicatos, o desejo pelo poder dos ricos, dos abastados, e os recursos naturais, alguns deles se esgotando. Então, esse momento que nós estamos vivendo, né, desde os últimos 30, 50, talvez um pouco mais anos, é um vislumbre, um aviso do que de fato será o tempo de angústia, tá bom? Então, nós ainda não estamos lá, ainda existe graça e o Espírito Santo está tocando o nosso coração, tá? Mas a gente já vê os sinais da volta de Jesus iminente. Capítulo de Daniel que nos faz lembrar como serão os eventos antes do tempo de angústia é Daniel capítulo 3. Nós estudamos isso, né? Vocês conhecem a história. Uma imagem de falsa adoração, apenas 3 jovens não se ajoelham, eles são lançados na fornalha de fogo e Jesus em pessoa vem e os liberta do fogo e o fogo não os queima. Então vejam, e aí eu vou recapitular para chegarmos no tempo de angústia. Vai existir uma imagem de uma besta que será erigido, né? Os números 666 daquela estátua vão aparecer, agora como Apocalipse 13 indica, será a marca da besta. Essa marca será o registro na mão, através de um exercício laboral do trabalho, ou mental, obrigado ou por escolha própria, né? Eu serei obrigado a guardar o domingo como dia de descanso, né? Seja religioso ou político. E haverá um decreto para não aparecerá a palavra adoração, obviamente, né? Mas haverá um decreto para que nós descansemos no domingo. Poucos não se inclinarão, ou seja, não aceitarão esse decreto. Depois virá um decreto de morte para aqueles que se negarem a guardar o domingo, a descansar no domingo. Seremos acusados, então virão as pragas, né? Virá o castigo por causa desses 2 decretos, porque Deus detesta que um ser humano obrigue a outro a pensar ou acreditar como ele, o mais forte, né, poderia. Então vem uma acusação e uma perseguição e uma sentença de morte. Então essa sequência da história é a mesma que vai acontecer no futuro, né? Decretos que forçam as pessoas enganadas a perseguirem aqueles que não querem adorar o dia do sol, ao inimigo que está por trás dessa falsa adoração, ok? Então, vai ocorrer uma angústia, a ameaça de morte, eles serão
não sei se lançados no fogo, na prisão, nas cadeias, serão torturados, mas nós vemos o quê? Um último testemunho dos santos, né? Eles vão dizer, eu não me ajoelharei diante da imagem, não vou guardar o domingo. E esses filhos, eles serão então destituídos dos seus cargos, como foram esses jovens. As cordas que estavam, eles amarrarão cordas nas mãos deles, impedindo que eles possam comprar e vender. E eles serão lançados na fornalha, né? Nós não sabemos o que será na fornalha, essa fornalha no futuro. Porém, vejam que interessante, né? Miguel se levanta e ele entra dentro da fornalha. Então ocorre um testemunho final, né? Porque naquele dia todos aqueles que se ajoelharam descobriram que o verdadeiro Deus não era de Nabucodonosor, e sim, né? O Deus de Israel. Depois desse testemunho final, todos ficarão sabendo e terão uma última oportunidade. E então, algumas das autoridades, né, reconhecerão que foram enganadas, ok? Como foi o caso de Nabucodonosor. Então, vislumbres do tempo de angústia, do livramento, da pregação do evangelho, se encontram em Daniel 3. Vocês querem ver outro vislumbre no próprio livro de Daniel? Daniel capítulo 6, uma sequência semelhante. Quais são os outros aspectos que Daniel 6 aborda? Uma comitiva conspiradora propõe uma cilada a Daniel e fazem com que ele assine um decreto. Uma conspiração contra os santos. Vocês acham que estamos vivendo um período de conspiração ou não? Existe uma conspiração. Reconhecer o que de fato é uma conspiração verdadeira hoje está muito difícil. Mas existe uma conspiração real, o inimigo está trabalhando para preparar as ferramentas, os mecanismos de perseguição, etc, etc. As autoridades civis serão enganadas, ok? Na fachada existe uma proposta de adoração e respeito à autoridade civil, mas por trás está o quê? A conspiração para prender e lançar na cova dos leões ou na prisão, etc., os filhos de Deus. Vai ocorrer um decreto, né? Primeiro, seremos obrigados a não guardar o sábado. Antes de sermos obrigados, né, a guardar o domingo, primeiro seremos obrigados a não exercer a nossa religião, porque o decreto falava, ninguém pode orar a outro Deus. Ninguém estava obrigando a Daniel a orar aos deuses da Medopérsia, de Dario, ok? Então, primeiro, deixamos de guardar o sábado, depois vem a adoração, perdão, o respeito às autoridades civis. Da mesma maneira, poucos vão continuar exercendo sua religião, porque muitos cairão, né, nessa pressão, e haverá, na sequência, um decreto de morte. Já quando as autoridades civis reconhecerem que foram enganadas, já será tarde, as leis já estarão ali, ok? Mas muitos deles ainda terão uma oportunidade de arrependimento. Existe uma acusação, então o inocente, né, o servo de Deus, o filho de Deus será lançado num lugar, aqui na história de Daniel 6 é a cova dos leões, vai ocorrer um testemunho, assim como ocorreu, né, em Daniel 6. Daniel foi destituído do seu cargo, ele é lançado na cova. Os leões, no futuro não sei o que vai representar, né, prisões, cadeias, etc., estarão aguardando, estarão preparados, né, sistemas prisionais, eventos contra a emergência, enfim. Anjos serão enviados para libertar o seu povo, certo? Ellen White profetizou isso. Elias prefigura também como corvos, né, alimentaram Elias levando carne e pão. Como no futuro, anjos levarão o nosso pão e nosso alimento para o lugar onde a gente se encontrar. Quando a gente não tiver mais dinheiro, emprego, nem meios para comprar alimento. Haverá um testemunho final, todos ficarão sabendo, e os conspiradores serão mortos.
Quem foi lançado na cova dos leões? E quem, de fato, foi comido pelos leões? Daniel? Os filhos de Deus? Não. Os conspiradores. Então, esses 2 capítulos são fantásticos, porque ali resume um pouco do que nós estamos estudando e como isso vai se repetir nos últimos dias, tá? Então, percebam, essa figura de tempo de angústia não é nova, está no Apocalipse, está em Daniel 3, Daniel 6 e agora em Daniel 12. Vejam que Jeremias, né, outro profeta, ele também fala a respeito disso. Perguntai, pois, e vede, se um homem pode dar à luz, por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Está fazendo uma comparação de linguagem, né? Não está dizendo que um homem do gênero masculino dará à luz. Está só dizendo, se a dor do parto de uma mulher, né, causa muita dor, imaginem um homem sentindo essas mesmas dores. Está usando uma figura de linguagem, não é literal. Mas aí vem o detalhe. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Quem será salvo? Os filhos de Deus, que passarão pelo chamado tempo de angústia de Jacó. Já ouviram falar desse termo? Vamos nos aprofundar a respeito disso, usando a inspiração que Deus deu a Ellen White. Ela comentando disse, os olhos de Deus, no livro Grande Conflito, página 434, os olhos de Deus, vendo através dos séculos, fixaram-se na crise que seu povo deve enfrentar quando os poderes terrestres contra ele se dispuserem. Como o exilado cativo, estarão receosos da morte pela fome ou pela violência. Será um tempo difícil para o povo de Deus? Claro que sim. Vejam essa descrição. Deixando, está falando, né, de Miguel, Cristo, deixando o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Satanás mergulhará, então, os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína. Que terrível. Testemunhos para a Igreja, página 268, volume 1. Mais uma vez, os habitantes da terra me foram apresentados. E novamente, tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras e derramamento de sangue, juntamente com fome e peste, imperaram por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nesta luta e confusão. A guerra ocasionou a fome, a miséria e o derramamento de sangue deram lugar à pestilência. E então o coração dos homens desmaiou de terror, na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo. Vejam como serão as cenas dos últimos dias, né, da história deste mundo. Então, esse tempo será sem precedentes. Nunca houve nem haverá um tempo semelhante. Antes do livramento, antes de Jesus entrar dentro da fornalha, a ameaça de morte foi real contra esses 3 jovens. Antes das águas do Mar Vermelho se abrirem, a ameaça de morte era iminente contra o povo de Deus. Antes do anjo matar 185.000 soldados de Assíria, os que estavam em Jerusalém estavam realmente ameaçados de morte. Antes de recebermos o galardão e a Jesus nas nuvens dos céus, nós certamente estaremos ameaçados. Porém, como todas as histórias que eu citei, nós não teremos falta de pão, bebida e a nossa saúde, né, física será preservada.
tá bom? Teremos uma angústia externa e uma angústia interna. O resultado da angústia externa é o quê? Pressão de leis, lei dominical, perseguição e, posteriormente, um decreto de morte. E talvez o principal, né, item que causará uma angústia interna será, como Jeremias falou, Jacó será angustiado. Por que é chamado tempo de angústia de Jacó? Porque quando Jacó estava voltando para casa com a sua família, ele soube que seu irmão Esaú viria em vingança matá-lo por causa do engano que ele tinha cometido vários anos antes. E ele já tinha se arrependido, né, dos seus pecados, e ele já tinha recebido um novo nome de Jacó para Israel. Porém, ele viveu uma angústia terrível naquela noite, achando que essa bênção não tinha chegado até ele, ele ficou em dúvida e ele sentindo uma ameaça de morte. Então, a angústia interna será um pensamento que o inimigo tentará colocar nas nossas mentes. Os teus pecados não foram perdoados. Você não foi perdoado desse pecado que você incorreu. Daquela fala, daquele pensamento, daquele... Será um tempo terrível, porque de que adiantará a gente fugir, né, cumprir, não obedecer esses decretos e a dúvida permanecerá em nós. Será que eu fui salvo? Será que os meus pecados foram perdoados? Percebam que é uma angústia externa e interna, por isso é a mais terrível de todas. Deus, pior de tudo, né, só para piorar, Deus parece que ele está ausente. O detalhe é que Jesus está em pé. Existe uma cena muito interessante quando Estevão ele é apedrejado. Jesus está em pé, olhando para o seu discípulo, recebendo as pedras dos seus algozes. Jesus poderia ter feito algo? Poderia. Ele tinha poder? Tinha. Ele não fez? Por quê? Porque esse sangue derramado serviu de semente para Saulo, que estava vendo aquela cena e posteriormente se chamaria Paulo. Nesse aspecto, da mesma maneira, Jesus se levantou, mas ainda não veio à terra, nas nuvens dos céus. Então, ele se encontra em pé e olhando a terrível angústia que o seu povo está vendo. Ele está alheio a essa angústia? Não, ele está sofrendo junto. Longe, mas está sofrendo junto. Quando os seus filhos sofrem, né? Ele, o Criador e Pai, sofre também. Mas ele fica em aparente silêncio e seu povo não tem lugar, não tem saída, é a hora mais escura da história dessa terra. A semelhança da ameaça de Senaqueribe, né, contra a cidade de Jerusalém. Então o Espírito Santo foi retirado da terra, os ímpios não têm nenhuma restrição mental para fazer o mal, os anjos do mal agitam as multidões contra o povo de Deus. O inimigo sabe que é a única oportunidade de ferir o coração de Deus ao tentar ferir os seus filhos. E nunca estivemos tão perto desses eventos como nós estamos agora. Porque nós estamos vivendo um tempo de angústia prévio, né? E ao mesmo tempo, quantas pessoas desconhecem essas verdades, né? Tanto do tempo de angústia, quanto do livramento, quanto do verdadeiro arrebatamento quando Jesus voltar apenas, né? Então, e quantas pessoas estão indiferentes, não querem saber, não querem conhecer a respeito desses assuntos. Continuamos o versículo 1. A parte final do versículo é a melhor de todas, né? E vejam que nós não conseguimos sair do versículo 1. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Nós não sabemos quanto tempo Jesus fica em pé, depois que se levanta, olhando para essa cena terrível, mas a gente tem certeza de que ele terminará esse tempo e Miguel nos livrará. Todo aquele que for achado escrito no livro, esse será liberto. Os outros não receberão as pragas como castigo. Então,
essa é a prova de que o juízo está sendo realizado e Deus vai usar o registro como prova. Deus precisa registrar alguma coisa? Deus precisa comprovar alguma coisa? Se ele tem o conhecimento de tudo, o registro é para você e para mim, que nós não conhecemos todas as coisas, e para as testemunhas, os anjos e os seres de outros mundos. Dessa maneira, o registro afirma: fulano de tal entregou sua vida a Cristo tal dia. Ele desejava ter comunhão com Jesus. Ele praticou bem, ele permaneceu fiel a Jesus. Então todos poderão dizer, olha, quem se salvou queria ser salvo. Quem não se salvou não queria ser salvo. Deus fez o mesmo pelas duas pessoas, enviou as mesmas oportunidades e às vezes até mais oportunidades para aqueles que o rejeitaram. E ali esses livros são registro para que todas essas testemunhas possam dizer: Deus foi justo, Deus foi amoroso, misericordioso e justo. Esse é o motivo do julgamento. Então, o livramento está assegurado. E aí vamos dar essa ênfase, né? Não vamos ficar apenas só falando do tempo de angústia. A salvação está assegurada para aqueles que estão levando e transferindo seus pecados para o santuário celestial. Quem será salvo? Aqueles que estiverem com o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que transferirem pela fé os seus pecados, aqueles que estiverem colocando o manto da justiça de Cristo em suas vidas. Eles sobreviverão ao tempo de angústia. Hoje é tempo de mudar o nosso caráter. O caráter será o único que nós levaremos para o céu. Deus não vai retirar a nossa individualidade de nós quando nós formos transformados no grande dia da volta de Jesus. Hoje é tempo de me livrar pelo poder de Cristo das minhas tendências, das minhas negligências. Não estou mudando a minha natureza pecaminosa, mas eu estou alterando o quê? A minha capacidade de decisão. Quando eu vejo mal, quando eu vejo bem, eu, pela força e pelo dom do Espírito Santo, chamado, né? Fugiu o nome aqui, desculpem. Não é força de vontade, esqueci o nome. É um dos frutos do Espírito. Nós teremos poder para decidir não praticar o mal. Isso não é ter natureza pecaminosa eliminada. Isso é o quê? Ter a natureza, ter o desejo, porém controlado pelo poder de Cristo, né? E do Espírito Santo. Hoje é tempo de fazer isso. Apocalipse 3:5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Muitas igrejas não acreditam que o julgamento está sendo realizado, não entendem que existe julgamento. Muitos acham que basta aceitar Jesus, a sua graça e seu amor, e você já está salvo, salvo para sempre. E não há julgamento, não há nenhuma sentença, etc. Tá? Aqui está a prova, o próprio livro de Apocalipse fala isso. Isaías 26, 20 e 21. Vai, pois, povo meu, contra os teus quartos, né? E fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te, só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. Para os justos, Jesus se levanta para vencer e os livrar. Para os ímpios, ele se levanta para destruí-los. Para Deus executar a sua obra estranha, né? De envio das pragas. Vocês conhecem uma história no passado que fala a respeito do derramamento de pragas, que caiu sobre o Egito, nesse caso? Então, quando Miguel se levanta, ele está prestes, não sabemos quanto tempo passará do derramamento das pragas, apenas para os ímpios, né? Se você olha para a história do passado, as 10 pragas caíram e tocaram apenas os egípcios. Depois do fechamento da graça, nenhuma praga atingirá os filhos de Deus. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 cairão ao teu lado, né? A tua destra e
esquerda e direita, né? Em tempos, em palavras atuais. Então, vejam, antes do fim do tempo da graça, nós até poderemos ser feridos e seremos mortos. Depois do fechamento da porta da graça, não haverá mais morte para os justos, para os salvos, ok? Assim como foi na história do passado. Então, essa história, novamente, recorremos ao passado para entendermos de que o povo de Deus crerá no sangue do Cordeiro. Sim? Apenas como nosso Salvador. Seremos justificados pela fé. Eles acreditaram no sangue e na proteção desse sinal nas portas? Sim. Os salvos foram selados com o sangue do Cordeiro. Correto? Antes do castigo para os ímpios, quem recebeu uma marca, um selo? Os justos, ou seja, é bem provável de que nós que conhecemos mais as verdades, seremos selados antes daqueles ímpios receberem a marca da besta. Por isso que eu estou dizendo, o nosso caráter precisa ser à altura, não é, do galardão antes do fechamento da porta da graça. Depois do fechamento da porta da graça, não existe como eu mais mudar o meu caráter, porque esse poder só vem de Deus, do Espírito Santo. Então vejam que o selamento do povo de Deus ocorre antes, tá? Consagração e contrição no povo. Eles ficaram angustiados? Claro que sim. Tudo escuro, à espera da passagem do anjo, né? Que passaria com a espada para matar os primogênitos do Egito. Eles receberão uma mensagem diferente da dos ímpios. Qual era a mensagem para eles? Vocês vão matar um cordeirinho, vocês vão ficar em família, vocês vão celebrar a Páscoa, vocês vão agradecer pelo sacrifício do cordeirinho que libertará vocês da morte. E eles obedeceram e esperaram, confiando no livramento. Será a mesma coisa no futuro. Por outro lado, ainda, né, falando essa questão da angústia, será a hora mais escura, né, tanto para ambos os lados. Os anjos derramarão as pragas no futuro, né, porque no Egito era só o último anjo ali, a última praga. No futuro serão anjos, né? Cada um sairá com uma taça do santuário. Nós não veremos os ímpios, na maioria dos casos, eles recebendo, né, esses castigos. Estaremos em angústia, da mesma maneira, porém seremos libertos e apenas os ímpios serão mortos. Como eu disse, no derramamento das pragas, apenas os ímpios sofrem os flagelos e as consequências das pragas. E, olha que lindo isso, esse povo que viveu essa experiência, o povo que viveu a experiência do Mar Vermelho, aquela angústia, aquele sofrimento, ameaça de morte, quando forem ver os seus inimigos sendo mortos e os corpos, no caso do Mar Vermelho, os corpos flutuando, né, na madrugada, no dia seguinte, eles terão, e só eles terão a capacidade de compor um cântico, o cântico de Moisés. O cântico dos 144.000, em Apocalipse, também aparece esse cântico, entoado apenas por aqueles que, à semelhança de Cristo, serão perseguidos, vituperados, né? Sem justificativa, né? Com total inocência, e eles vão usufruir das dores de Cristo, a angústia interna e externa, assim como Cristo teve no Getsemane, os seus discípulos, os seus seguidores viverão uma angústia semelhante. Nunca, longe daquela que ele viveu por nós, né, pela nossa salvação, mas será terrível também. Ok? Então, nós terminamos por aqui, apenas pela questão do tempo, nosso estudo. Nós continuaremos a parte final, né, a parte 2 do livro de Daniel, capítulo 12, na segunda-feira que vem. E eu gostaria de estender esse convite para todos os que estão aqui e aqueles que assistirão esse vídeo posteriormente. Hoje é tempo de entregar a nossa vida a Deus. Hoje é tempo de consagração, dedicação. Hoje é tempo de pedir a bênção do Espírito Santo sobre nossas vidas, de clamarmos por esse selamento, né?
para que quando a angústia começar, né, e a crise se intensificar, a gente esteja preparado para viver pela fé. Se hoje eu não consigo viver sem um dinheiro na conta, sem uma certa garantia, se eu dependo, né, de uma moradia, se eu dependo de diversos fatores materiais que são naturais e comuns a todos nós, se alguma dessas coisas tem mais valor do que Deus, provavelmente Deus vai precisar nos ensinar uma lição, para que quando nós estejamos apenas com Deus no primeiro lugar das nossas vidas, então, se eu perder o emprego, a saúde, se eu perder o dinheiro, a conta, a casa, se eu perder esposa, filhos, ou eles me perderem, né? Nós seremos sustentados pela fé. Nosso mundo não vai ruir quando nós perdermos essas coisas passageiras. Porque se eu perder um deles ou eles me perderem, eles terão a esperança da ressurreição, não é? Então, em Deus confiamos de maneira que quando chegar esse tempo, nós dependeremos de Deus totalmente e integralmente pela fé. Não tenho onde comprar, não tenho o que comer, não tenho nada, porém um anjo virá para me entregar o suficiente para a minha sobrevivência, né? Então, na medida em que na bonança, em certo período prévio de crise, nós investirmos na nossa comunhão com Deus e na nossa preparação, quem é fiel no pouco será fiel no muito, não é verdade? Então, se na prosperidade ou na bonança nós não conseguimos sermos fiéis, infelizmente, provavelmente não seremos quando as coisas ficarem pior, né? Por isso, o convite está estendido para todos nós, de nos prepararmos para aquele grande dia, quando tenhamos a alegria de ver a Jesus e que possamos recebê-lo com os braços abertos, né? Dizendo, Ele é aquele a quem nós esperávamos. Vamos orar? Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos por esses momentos de estudo. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque ainda existe graça para todos nós. Prova disso é que nós estamos ouvindo os apelos do Espírito Santo para estudar a tua palavra. Continuamos aprendendo, reforçando o nosso conhecimento. Que ele nos dê força para pôr em prática, para compartilhar, para levar essas verdades, pois são essas as verdades para o nosso tempo, para as pessoas que nós amamos, nos conhecemos. Abençoe cada pessoa que está aqui assistindo, aqueles que porventura não conseguiram, aqueles que ainda assistirão em outro momento essa gravação. Que teu santo e bom Espírito possa transformar o nosso coração de todas essas pessoas, Senhor. São bênçãos que nós pedimos, suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.